Boa tarde, galerinha. Então, hoje nossa aula é de geografia. Vocês vão fazer aula juntamente com o pessoal que está aqui na sala, tá? Então, eu vou explicar o conteúdo. O pessoal que está na sala vai acompanhar aqui na apostila. E quem está em casa vai acompanhar na apostila em casa. Nós estamos aí na página 196 da disciplina de geografia, tá? Atividades econômicas que são realizadas no campo. Então, vamos lá para a nossa apostila de geografia. Mateus, silêncio, tá? E acompanha a aula aí na apostila. Então, aí nós temos as atividades do campo. Então, nós sabemos que no campo as atividades são diferentes das atividades que a gente faz na cidade. Então, a cidade trabalha com comércio, com indústria, né? Com compra e venda de mercadorias, certo? Bancos, correios. E já o campo trabalha com pecuária, agricultura, extrativismo, né? Coisas mais direcionadas à natureza. Aí a perguntinha número 1 fala assim: você já viu uma dessas atividades econômicas? Ali, ó, o rapaz, ó, carpindo, né? Aí tem um monte de gado atrás, o outro retirando ali, ó, né? Alguma coisa ali das árvores, né? A gente chama isso de extrativismo vegetal, tá? Vocês já viram essas atividades? Né? Criação de gado, certo? Criação de galinhas, né? Quais atividades econômicas estão sendo representadas? Então, está sendo representada aí a agricultura com a enxada, né? A pecuária lá com os bois lá em cima e a extração, neste caso aí, extração vegetal, né? O extrativismo vegetal. Quais alimentos são produzidos nesses lugares? Então, quase todos os alimentos que a gente consome, que a gente compra no mercado, eles vêm da área rural. Então, a área rural ela vai produzir e a gente vai comprar nos mercados, certo? Então, assim, o leite da vaca, né, o queijo, tá? Então, a gente pode falar o soja, o feijão, o arroz, né, o açúcar, tudo isso foi plantado por alguém que depois colheu, industrializou e mandou para os mercados para a gente poder comprar. Por isso que a gente fala que o campo depende da cidade, a cidade depende do campo. Porque a cidade, o campo vai produzir e a cidade vai vender, certo? Aí nós temos a atividade aí na página 197, 198, que fala assim: as atividades econômicas no campo são muito diversas, são variadas, atendendo outros setores, até mesmo pessoas. Conforme visto na abertura deste capítulo, você saberia descrever uma delas, né? Já presenciou uma dessas atividades ou conhece alguém que trabalhe nelas? Então, nós temos no campo, igual a professora falou, tem o extrativismo. Nós temos extrativismo de 3 tipos: o animal, o mineral e o vegetal. Nós temos também a agricultura, que é o plantio de grãos, né? E a pecuária, que é a criação dos animais. Qualquer tipo de animal recebe o nome de pecuária, né? Então, vamos lá conhecer o que é cada um desses. Então, pecuária. A pecuária representa uma das atividades econômicas relacionadas à criação de animais, como o gado, ou as galinhas, ou porcos, ou cabras, carneiros, cabritos, né? Então, ali o gado está representado na ilustração do início do capítulo, mas é só um exemplo. Esses animais podem servir tanto para o consumo das pessoas que vivem na área de criação, quanto para o comércio, ou seja, a venda desses animais para outras pessoas, empresas, né, de alimentos, supermercados e também açougues. A pecuária extensiva, atenção aqui na prof, quem está aqui, olha só, nós temos 2 tipos de pecuária. Nós temos a criação de animal extensivo e temos a criação de animal intensiva. A criação extensiva é aquela que o gado é criado solto nos pastos, né, comendo lá o capim, sal. Esse gado não tem pressa para engordar, porque ele não é um gado que vai ser prioritariamente vendido, né? É usado a ordenha, que é a retirada do leite das vacas. É realizada essa ordenha manualmente, ou seja, o próprio ser humano faz a retirada do leite. Então, seria um tipo tradicional de pecuária, que seria a pecuária extensiva. Já a pecuária intensiva, olha o nome, intenção de vender. Então, a pecuária intensiva é aquela considerada pecuária moderna, que usa avanços tecnológicos. O gado não fica solto, ou o animal não fica solto, eles ficam presos em um local menor, dentro de alguma propriedade, cercados, né?
Nessa atividade, então, os animais eles recebem ração para engordar um pouco mais rápido, tá? Eles são tratados em coxos. A diferença é que esse tipo de pecuária intensiva, ela é própria para a venda. Então, normalmente a carne dos animais, os bois, as galinhas, os porcos, eles serão vendidos para frigoríficos ou para exportação, e por isso há uma necessidade de um controle de doenças mais firme. A alimentação dos animais é mais eficaz para a engorda, usa muitos maquinários, e a ordenha que é retirada do leite, ela é feita de forma mecânica, ou seja, usando máquinas. Aí nessa página 199 nós temos atividades. Aí nós temos lá duas imagens que vocês estão acompanhando aí. Nós temos a primeira imagem dos porquinhos, estão criados dentro de um espaço. Essa pecuária aí, ela é intensiva ou extensiva? Os porquinhos estão criados num pequeno espaço. É intensiva ou extensiva? Intensiva, isso mesmo, parabéns. Já lá, ó, os carneiros aí, ou cabritos, não sei, eles estão sendo criados soltos. Então, esse tipo de pecuária é extensiva. Então, ovelhas, quando é criado preso, é intensivo. Quando é criado solto, é extensivo, tá? Depois a gente vai responder juntos isso aí no quadro. No lugar onde você vive, é possível encontrar pecuária extensiva ou intensiva? Nós temos as duas coisas, né? Aqui na nossa região, no Mato Grosso. Nós temos desde pecuária extensiva, na criação de gado, o gado é criado solto nas fazendas, quanto temos também a criação intensiva, que é aquele gado criado para engorda e para ser vendido para os frigoríficos. Então, nós temos aqui na nossa região tanto intensiva quanto extensiva, tá? Os tipos de rebanho, né? Os tipos de criação de animais aí. Então, rebanho refere-se aos animais que vivem nas áreas de criação, controladas por pessoas para a exploração da carne, leite, ovos, etc. Então, é o conjunto de vários animais da mesma espécie, recebe o nome de rebanho, tá? Então, vamos comparar as fotografias da página anterior lá. Nós temos porcos e ovelhas, igual vocês falaram, né? Tá certinho. A prof não sabia se aquilo ali era cabrito, se era ovelha, né? São ovelhas. E aí, vamos comparar aquela foto ali. Você notou que os animais representados nas fotografias não são bois ou vacas, né? Apesar de o número desses animais ser muito grande no Brasil, a pecuária não se limita somente aos rebanhos, a esses rebanhos de bois e vacas. Há diferentes tipos de criação, tá? Veja, aí na página 199. Nós temos o bovino, que são os bois e as vacas. Temos o equino, que são os cavalos. Temos o suíno, que são os porcos. Temos os ovinos, que são as ovelhas e cabras. E temos o galináceos, que são as galinhas, as codornas, tá? Então, cada um tipo de criação recebe o seu nome. Então, novamente, eu vou falar para vocês não esquecerem. Bovino, o que é? Bois e vacas. Equino, cavalos. Suíno, porcos. Ovinos, ovelhas, cabras, né? E os galináceos são as galinhas e as codornas, certo? Onde você vive? Onde nós vivemos, né? Ou aqui nos arredores de Peixoto. Há quais tipos de rebanho? Então, a gente sabe que tem rebanho de bois e vacas, não é verdade? Também temos ovelhas, cabras, tem gente que cria porcos, né? Lá no meu sítio mesmo a gente cria porcos, né? Tem gente que tem cavalos, muitos cavalos, né? Até, de vez em quando a gente até vê as vaquejadas ali, como é que é cavalgadas que eles fazem? Cavalgada. A prof nem sabe o nome, mas a prof vê lá, perto do sítio onde eu moro, lá eles passam com aquele monte de cavalo, assim, né? E também galinhas, normalmente nos sítios todo mundo cria galinha, né? Então a gente tem. Isso aí. E a pecuária ela pode ser voltada para a produção de carne, que é essa carne maravilhosa que a gente come no churrasco, no bife, na carne moída, nos vários tipos de carne que a gente consome, no leite, seus derivados, que são os danones, os queijos, os requeijões, né, os iogurtes, né, e também na lã e nos tecidos, né, que a gente usa na fabricação das roupas. O que faz a manteiga? A manteiga depende, o leite, a gordura, né?
A gordura vegetal, tá? Gordura vegetal, né? Também extraída de animais. Isso. Aí vamos lá continuar. A agricultura. Então, se a pecuária é a criação de animais, a agricultura é o plantio de grãos, tá? Na página 201. Então, agricultura. Você aprendeu as principais características relacionadas à pecuária, criação de animais. Agora nós vamos aprender sobre agricultura, tá? Aí nós temos a agricultura comercial, que é praticada em grandes fazendas, com maquinários modernos. A sua característica é a monocultura, ou seja, plantar um tipo só de grão, de cultura, né? É um cultivo agrícola de somente um tipo de planta. No Brasil, os principais produtos cultivados nessas áreas são o café, a soja, a cana-de-açúcar e o milho. Já a agricultura de subsistência, né, são feitas em pequenas propriedades, sem grandes recursos tecnológicos, sem avanços, sem muitos maquinários, diferente da atividade de áreas monocultoras, ou seja, de um tipo só de plantação, né? A agricultura de subsistência costuma plantar variados tipos, né? Por exemplo, planta um pouquinho de feijão, arroz, mandioca, frutas, tá? Pés de laranja, de frutas, né? E aí, então, existe essa diversidade na produção agrícola. Então, isso é chamado de policultura. Então, vamos lá. Monocultura é quando se planta somente um tipo de planta, de cultura. Policultura é quando nós plantamos mais tipos de plantas ou culturas, tá? A perguntinha fala assim: observe o cultivo a seguir de alfaces. Aí vocês estão vendo a foto aí? Né? Nós temos uma horta aí cheia de alface, cheiro verde, né? Cebolinha, tá? E aí fala assim: indique se ele ocorre em uma área de monocultura ou policultura. Então a gente percebe que a horta ela acontece numa área de policultura, porque a gente percebe que não é só alface que tem nessa horta. Nessa horta tem alface, tem cheiro verde, né? E tem outros tipos de, né, hortaliças plantados, tá? Fruticultura, na página 202. A lá, fruticultura, então, na página 202. Fruticultura, então, é um termo associado à atividade econômica do cultivo de um determinado alimento. E nesse caso, ao nome, fruti, que alimento que é plantado, que é cultivo? Frutas, né? Então, no Brasil, o cultivo dos frutos podem ser observados em propriedades de diferentes tamanhos, com grandes ou pequenos volumes e cultivos. O destino dos frutos cultivados em grandes propriedades não fica restrito ao comércio de alimentos in natura, né? Frutos frescos. Os produtos também são muito utilizados nas indústrias de produção de sucos e geleias, polpas e congelados, tá? Aí a perguntinha fala assim: quais são os frutos mais produzidos no Brasil? Para responder essa pergunta, faça uma pesquisa, né? Uma pesquisinha aí, para a gente saber, né, quais são. Então, no Brasil, a prof já pesquisou e a gente tem um grande cultivo de laranjas, banana, o coco, o mamão, tá? Tem melancia também. No sul do Brasil, a gente cultiva muita uva, abacaxi, melão, tá? Entre outras frutas aí. Depois a prof vai ajudar vocês aqui a responder. E quem tá em casa também, eu vou mandar as fotinhas aí para ajudar vocês a responder. Aí nós temos a palavra do termo agropecuária. Então, agropecuária é a mistura entre pecuária e agricultura, tá? Então, a mistura entre pecuária e agricultura recebe o nome de agropecuária. Observe este símbolo aí na página 202. Todo mundo olhando esse desenho na página 202. Aí embaixo, ó. Produto Orgânico do Brasil. Página 202, tá? A gente vai responder a perguntinha. Vocês sabem o que significa aí? Produtos orgânicos? Hã?
São produtos que não têm nenhum tipo de agrotóxico, tá? De venenos, tá? De inseticida. Então é um produto livre de agrotóxico, por isso recebe o nome de produto orgânico. Então esse selo garante que o produto que está sendo comercializado nos mercados é orgânico. Frutos, verduras e legumes orgânicos, Daylon, são aqueles cultivados sem o uso de produtos tóxicos e complementos químicos empregados para proteger na produção e melhorar a qualidade do solo. Todos os cuidados possíveis com os cultivos são realizados na produção orgânica. Isso garante que o meio ambiente não seja prejudicado e que os alimentos produzidos sejam mais saudáveis, melhorando a qualidade dos produtos e a saúde das pessoas. Avalie o que sabem sobre os produtos produzidos no local em que nós vivemos. Destaque que há produtos de produção regional. A produção de alimentos em cada local pode ser muito diferente, isso porque há diferentes tipos de cultivo, além de diferentes tipos de solo. Cada tipo de solo, por exemplo, é mais apropriado para o cultivo de determinado fruto e verdura. Sabia disso? Agora pense no lugar onde nós vivemos para responder. Vamos pensar aqui na nossa região. Onde você vive? Há cultivos de alimentos? Sim, nós sabemos que a gente vê muita plantação de soja, de milho, de arroz, né, aqui na nossa região. Esses alimentos são produzidos em áreas de monocultura ou policultura, né? Hoje são produzidos, né, na sua maioria, se forem grandes propriedades, se produz a monocultura. Agora, grandes extensões de terras plantadas com soja, grandes extensões de terras plantadas com milho. Aí, quando se colhe um grão, se planta outro, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, e a número 3, alguns desses cultivos são orgânicos? Sim, pequenas propriedades no nosso município, ali mesmo, quando a gente sai de Peixoto indo para Terra Nova, né, tem um sítio ali que ele produz só produtos orgânicos, tá? Produtos que não tem agrotóxico, que não tem veneno, são produtos naturais mesmo, tá? Quando a gente fala de extrativismo, a gente fala de retirada, então a gente vai retirar da natureza. Nós temos o extrativismo vegetal, né? Então, além do cultivo e da criação de animal, há alguns povos no Brasil que se destacam por realizar o extrativismo vegetal. Que você sabe o que é isso? Por exemplo, lastex, que é retirado das árvores, é um leite retirado das árvores, né? Retiram a seiva, é usado na indústria para a produção da borracha, dessa borracha que a gente usa, né? Da borracha para fazer pneus, tá? Então essa borracha ela vem do lastex que é retirado das árvores. Esse desenho aí que vocês têm na apostila, né? Tem o desenho do senhor fazendo a retirada do lastex aí das árvores. Então, o extrativismo vegetal é a atividade econômica ligada à exploração dos recursos naturais, vegetais existentes na natureza. Então, aí tem o exemplo do látex, extraído das seringueiras, como mostrado na fotografia, né? Diferentemente da agricultura, esses recursos são extraídos sem prévio cultivo das árvores, né? Então, você pode extrair, né, sem você ter plantado a árvore. Apenas você tem que saber a árvore, né, que produz aí o látex. Além do látex, o extrativismo vegetal também é responsável pela extração de outros produtos, como frutos, castanhas e madeira. Daylon, perdeu o que aí? Senta. Então, na fotografia é possível ver uma comunidade de mulheres quebradeiras de coco babaçu, outro tipo de extrativismo vegetal muito utilizado, principalmente aí no Maranhão e também na região do Pará. Rapidinho, vai lá. Aí nós vamos responder as perguntas. Onde você vive? Há pessoas que trabalham com a prática do extrativismo vegetal? Sim, né? Em alguns lugares aqui, né? Matupá, Guarantã, as pessoas trabalham com a retirada do palmito, né? Também fazem a retirada do coco, tá? Da castanha, né? Então a gente tem sim. E aqui a gente vai ligar os animais e os tipos de pecuária. Então a gente fez isso lá. O boi no bovino, né? A égua aí no equino, porco no suíno, né? A ovelha no ovino, tá? E a galinha no galináceo, certo?
Pode ligar, não. Pode ligar, depois eu vou ajudar vocês, se vocês quiserem esperar. Não, vou fazer. A agricultura comercial se caracteriza pela monocultura e máquinas modernas, tá? Que é aquela agricultura que é para venda. Qual tipo de cultivo visa a produção de alimentos mais saudáveis, com responsabilidade sobre o meio ambiente? Claro que é a agricultura orgânica, né? Que não tem o uso de muitos produtos, de muitos agrotóxicos. A fruticultura é uma atividade realizada em grandes propriedades e pequenas propriedades. Número 1. A atividade ligada à exploração de recursos naturais vegetais é o extrativismo vegetal. Na 2, na letra A. Pesquise os alimentos que você consome na sua moradia. Então essa número 2 aí, ó, ela é para casa. Marquem aí a número 2, a número 3, a número 2, a letra A, B e C, na página 206. Número 2. Número 2. A, B e C são para casa. Qual página? Na página 206. Marquem lá. Porque essa daí vocês vão precisar saber os alimentos que vocês consomem lá na casa de vocês para poder fazer as respostas. Depois, lá na número 3, na outra página, na 207, observe a fotografia a seguir e assinale as características relacionadas à atividade econômica. Então, esse daí é uma monocultura, a gente percebe que é um tipo de árvore só que tem, um tipo de cultura. Grandes propriedades, né? Pode ver que é uma grande extensão de terra e é para o comércio. Você está falando de qual? Dessa que eu estou fazendo aqui ou da tarefa de casa? Isso, tarefa de casa. E é comercial porque esse produto será vendido, certo? Então a nossa aulinha hoje é até a página 207, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que a professora falou. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.